Meus papéis no decanato, uma homenagem para marcar essa história bonita. E, na época, me perguntaram se é possível ele vir assistir uma aula, porque nada melhor do que esta aula para estar presente. Que bom, o Celso, muito obrigado pela presença. Supimos que ele foi colega do pai do Márcio, né, na engenharia civil, você vê que era da PUC, né, na década de 50, né? Muito bom. Bem, sem mais delongas, eu queria passar a palavra, então, para o João, acho que fazendo o seu poder para ficar mais confortável. E bem-vindo, João. Obrigado, Silvio. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria dizer que eu não vou cometer a ousadia de falar de improviso num momento que, para mim, encerra muita emoção. Eu acho que eu corro o risco de ser traído por essa emoção e não poder levar a vocês aquilo que eu realmente estou sentindo nesse momento e que foi o que eu escrevi aqui. Então, vou pedir a vocês um pouquinho de paciência para ler aqui, porque esse reencontro, nós somos todos sobreviventes, né, dessa tragédia que foi a Covid, né, e tudo isso. Então, esse encontro aqui, para mim, é um encontro marcado pela esperança, um reencontro. Estou vendo aqui pessoas queridas que eu não via há muito tempo. Então, se vocês me permitem, eu vou ler. Foi com forte emoção que recebi o convite do decano do CPC, meu colega e amigo Sidney Paciorni, para prosseguir essa aula inaugural. Emoção esta que me remete ao início do ano de 1967, quando, então, com 28 anos, e já há 10 anos no exterior, eu ingressava no corpo docente do Departamento de Matemática da PUC, convidado pelo então diretor do Instituto de Matemática da Universidade Católica, Antônio César Abreu, para ajudar a fundar esse departamento já dentro da nova configuração universitária dos departamentos, da docência em regime de tempo integral e dedicação exclusiva, da integração dos alunos à vida da universidade. Tantas eram as novidades que viriam a ser consolidadas na reforma universitária daquele mítico ano de 1968, um ano que nunca acabou, né? Um turbilhão de memórias povoam a minha mente. Seria difícil ordená-las por sua importância. Elas vêm como flashes indeléveis do fundo do mistério que é a memória humana. Inesquecíveis figuras, como a do professor Pierre Lucie, que iniciou na ciência gerações de físicos, matemáticos, engenheiros, que até hoje se lembram de sua voz tonitruante e de seu entusiasmo arrebatador pela ciência. Ele foi nosso primeiro coordenador do ciclo básico, se não me falha a memória. Os reitores por quem passei, e que até hoje inspiram em minha lembrança: Padre Veloso, Padre Laércio, Padre Viveiros, Padre MacDowell, Padre Hostal, Padre Josafá, agora mais recente. Saudosos e caros Padre Vaz, Padre Amaral, Padre Pedro, entre tantos outros, chegaram nessa trajetória já bem alentada. Nosso caro vice-reitor, meus caros colegas da informática, Sérgio Mirth, Daniel Schwab, Rosana Lanzelotti, Rui Militil, está aqui conosco, alegria também ter o Rui aqui, nas pessoas de quem saúdo esse departamento, sempre foi tão importante para o projeto Portinari. Na física, nosso inesquecível amigo Paulo Costa Ribeiro, e seu irmão mais velho, que o precedeu em sua última viagem, Sérgio Costa Ribeiro. Como não citar também a inesquecível figura de José Perlúcio Ferreira, a quem muitas vezes chamei o pai do projeto Portinari, por ter viabilizado quando na presidência da FINEP e depois apoiado incessantemente o nosso trabalho.
O mesmo sentimento de gratidão nos remete a Sérgio Rezende e José Israel Vargas, ex-ministros de Ciência e Tecnologia, e ao saudoso Sérgio Mascarenhas, na luminosa lembrança da famosa tela de Rafael Fâncio, A Escola de Atenas, e o deus Janus, símbolos da interdisciplinaridade e da memória, este coração do futuro, no dizer de Dante Alighieri, ele tanto gostava de invocar. Receio ter cometido omissões. A jornada já vai longa e a cabeça ficando a cada dia mais imprecisa. E me perdoem os que eu esqueci de citar aqui. Saibam eles que moram para sempre em minha comovida lembrança. Mas impossível não recordar a coragem extraordinária demonstrada pela PUC, direção, professores, alunos e funcionários, ao enfrentar a barbárie da ditadura militar. Todos se lembram aqui do aqui só se entra passando no vestibular. Aqui mora o humanismo, aqui mora a defesa intransigente dos mais altos anseios de todos nós humanos. Alunos também inesquecíveis, que saúdo com saudades, estima e admiração, na pessoa de um deles, Luiz Davidovich, que tornou-se um cientista de renome internacional, presidente da Academia Brasileira de Ciências. E, last but not least, falar de minha gratidão à valorosa equipe do Projeto Fortinari, que está ali, apresentada, pela dedicação e fidelidade à nossa missão, acarretou-lhes tantas dificuldades e sacrifícios neste trabalho que sobrevive há quase meio século, de obstinado labor em área de reconhecida dificuldade em nosso tantas vezes sofrido e maltratado país. A Cristina Pena, Luiz Tuchman, Noélia Coutinho, sem os quais o nosso catálogo brasileiro não teria vindo à luz. Aproveito para saudar também seus mais novos integrantes aqui presentes, Alberto Camisassa, diretor executivo, e Guilherme de Almeida, coordenador do educativo, perdão. Este último sucedendo a inovidável professora Sueli Avelar, que o conduziu por 25 anos e ora se defronta com graves problemas de saúde. E, por último, mas não menos importante, meu comovido agradecimento à minha companheira Maria Dina, aos meus filhos Denise, aqui, minha colega aqui na PUC, com muito orgulho, e João Carlos, e, em memória, a minha saudosa filha Maria Cristina. Como pretendo, nesta aula inaugural, levá-los a uma viagem que espero seja tão emocionante para vocês como tem sido para mim, peço licença para não alongar-me mais nessas palavras introdutórias. Mas não posso, nem quero, deixar de agradecer de todo o coração a nossa querida alma mater, ao seu reitor, Padre Anderson, na pessoa de quem saúdo todos os vice-reitores, decanos, chefes de departamento, todo o corpo docente e discente, assim como o corpo técnico e administrativo, que formam esta comunidade extraordinária, comunidade universitária, assim como aos ilustres convidados que aqui nos honram e alegram por sua cara presença. Agora vamos começar, né, a palestra. Vamos ver se funciona, porque nós somos também aprendizes digitais, né? Obrigado. Eu estou sem retorno aqui, né? Mas tudo bem, olha para a tela, não tem problema nenhum. Então, esse é o primeiro slide. Aqui o meu contato. E eu queria fazer uma dedicatória, eu sempre faço uma dedicatória nessas palestras, eu queria dedicar essa apresentação justamente à professora Sueli Avelar, que não está aqui conosco, mas está em nosso coração sempre. É claro que para apresentar uma biografia, mesmo que muito breve, de Fortinari,
seria necessário um tempo que não nos é dado nessa apresentação, que é focada nos 44 anos de trabalho do projeto Portinari. Vocês que são da área de ciência e tecnologia, a maioria aqui, isso significa que nós temos cerca de 1 minuto para dar conta de cada ano dessa trajetória. Isso dá uma taxa de conversão de 500 mil para 1. Acho que nem o Eilex não tem essa performance. Né? Mas se me pedissem para resumir Portinari em meia aula, se você dissesse assim, me fala da essência, quem é Portinari? Em meia aula, eu acho que eu diria isso aqui. Pouca gente sabe que ele fez poesia, né? No fim da vida, nós temos o livro, que publicamos em 2019, Poemas de Portinari, e esse poema, para mim, é um retrato da alma dele. Você, para compreender Portinari, basta isso. Né? As almas penadas, os brejos das matas virgens, acompanham-me como o espantalho que é meu autorretrato. Todas as coisas frágeis e pobres se parecem comigo. Isso aqui é ele, né? Então, para a gente entrar no clima do que a gente vai ver, eu queria convidá-los a que nós possamos juntos, um grande poeta brasileiro, que criou esse poema poucos dias depois da morte de Portinari, 61 anos atrás. Entre o catedral e o sonho, o garoto pinta uma estrela dourada na parede da capela. Nada mais resiste à mão pintora. A mão cresce e pinta o que não é para ser pintado, mas sofrido. O sonho e o catedral, entre guerra e paz, entre mártires, ofendidos, músicos, jangadas, candotas, entre os roceiros mecanizados de Israel, a memória de outro e o aroma primeiro do Brasil, entre o amor e o ofício, este amor decide. Todos os meninos, ainda os mais desgraçados, sejam vertiginosamente felizes. Agora, há uma verdade sem angústia, mesmo no estar angustiado, porque era dor é flor, conhecimento plástico do mundo, e por assim haver disposto o essencial, deixando o resto ao doutor de bruscamente se cala e voa para nunca mais a mão infinita, a mão de olhos azuis, Cândido Portinari. Então, eu queria começar mostrando um roteiro que eu pensei que poderia ser a bússola aqui nessa nossa interação. Né? Para chegar ao fundo da compreensão de Portinari, é preciso compreender que não basta olhar para o seu legado pictórico. Né? A obra que ele deixou, embora isso fosse suficiente já para garantir a sua permanência ao longo dos séculos. Né? Mas tem duas outras vertentes que são talvez tão importantes quanto. Né? Então, eu diria que o legado pictórico, ético e humanista de Portinari, para além do pictórico. Né? Então, eu queria dividir essa apresentação. Aqui eu falei ali, vocês estão vendo, tem uma coisa que eu falei, 4 vertentes, eu só apresento 3 aqui. É porque a quarta, eu descobri muito recentemente, é a compaixão. Compaixão no sentido anglo-saxão do termo, compassion, né? Sentir a dor do outro. Não é, como em português, piedade, pena, né? Compassion. Né? Isso eu descobri recentemente, descobri até qual a origem da compaixão do Portinari, que é no pai dele. Isso, se eu tiver tempo, eu mostro para vocês, é uma coisa muito pessoal. Né? Então, essas 3 vertentes são o pintor no Brasil, né? Que pintou praticamente a terra, o povo, a vida brasileira, a alma brasileira, a obra dele ser universal e o fato do papel que ele desempenhou em sua geração. Então, eu queria ir abordando esses temas aqui. Vamos abordar primeiro a questão do pintor do Brasil. Né? Em mais de 5.400 obras, de pequenos desenhos a grandes murais, este pintor fixou para sempre a fisionomia de sua terra e de seu povo. Aqui, isso que eu vou mostrar a vocês aqui foi de um grande professor, pintor, historiador e crítico de arte, ele era professor na Universidade Federal Fluminense, Israel Pedrosa. Ele declarou isso. E o Israel foi uma espécie de guru para mim, um mentor meu.
Quando o projeto Portinari se via numa encruzilhada, eu sempre recorria a ele. Eu morava em Niterói, eu ia lá na casa dele, e sempre era uma aula, né? Era um grande mestre. Quando ele disse isso, eu falei, Pedrosa, você está querendo falar do Brasil, né? Ele disse, não, estou falando da pintura universal, de todos os tempos. Você tem pintores imensos, como Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, Van Gogh, Picasso, etc. Mas me aponte um que pintou mais no seu país do que Portinari pintou dele. E, com esse levantamento dessas 5.400 obras, quando você repassa os temas históricos, sociais, religiosos, o trabalho no campo e na cidade, a infância, os tipos populares, a festa popular, os mitos de folclore, a fauna, a flora e a paisagem, você vai realmente aceitar que ele tenha dito isso, né? Agora, ao mesmo tempo, a obra de Portinari é universal, e eu vou mostrar isso aqui, né? A gente está falando com gente que está acostumada com teorema e demonstração, né? Então, eu vou tentar demonstrar por que ela é universal. Aqui, isso nos remete a um pensamento do grande escritor russo Tolstói, que certa vez disse, se quer ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Portinari fez isso literalmente, né? E quando a gente olha aquelas pietás da década de 40, da série Retirantes, vou mostrar um aqui para vocês verem, aquela figura da iconografia católica, né, da mãe com o filho morto ao colo, aqui você vê claramente que são retirantes nordestinos que fogem da tragédia da seca e vêm para o sul em busca da sobrevivência. Mas, quando ele chega, 10 anos depois, a fazer Guerra e Paz, você vê que a Pietà já se tornou universal. Já não é mais uma retirante nordestina, é uma mãe universal. E isso a gente pode dizer também no painel da paz, né? Aqui, basta olhar para esse coral de crianças, Portinari que pintou tanto as crianças brasileiras nas suas brincadeiras, né? A vida toda, né? Aqui você vê que são crianças de todas as cores aqui, né? Então, agora vamos à questão do papel na sua geração, né? Portinari foi uma espécie de polo de captação e de irradiação das principais preocupações estéticas, artísticas, culturais, sociais e políticas da sua geração, como nos diz aqui, deixa eu passar um pouquinho aqui, nos diz aqui o historiador de arte baiano, Clarivaldo Prado Valadares. E aqui você vê, eu escolhi uma foto aqui, a gente tem mais de 1.000 fotos históricas, né, no acervo do projeto Portinari. Isso aqui é o aniversário de 50 anos de Graciliano Ramos. Então, você vê aqui algumas pessoas aqui, por exemplo, está o Graciliano, né? Aqui o ministro Gustavo Capanema, ministro da Educação e Cultura na época. Vocês sabem quem era o chefe de gabinete de Capanema? Era Carlos Drummond de Andrade. Aqueles tempos, né? Aqui você vê Jorge Amado, Manuel Bandeira, José Lins do Rego, todos, Drummond, aqui, né? aqui ao lado de Portinari, aqui Drummond. Então, essa gente vivia tudo o tempo todo. Eles viviam discutindo mundo, política, Brasil, arte, cultura, né? E a gente perdeu um pouco isso. Nós nos tornamos um pouco ilhas, né? A gente não tem mais aquela convivência permanente que eles tinham, né? Minha mãe dava umas macarronadas lá em casa que não tinha hora para chegar, não tinha hora para sair, aí vinha chegando aquela gente, né? Aquela discussão acalorada, né? Bom, vamos ao projeto Portinari agora. Apesar dessa tripla importância de Portinari, 15 anos depois da morte dele, o seu biógrafo, Antônio Calado, fez essa denúncia. Acho que a gente tem que falar com denúncia mesmo. Segregado em coleções particulares, em salas de bancos, Candinho se vai tornando invisível. Vai continuar desmembrado o nosso maior pintor, como o Tiradentes, que pintou. Aqui vocês veem a história do Tiradentes, né? Aliás, esse painel deu a Portinari a medalha de ouro internacional da paz, em 1950. Né? Ele recebeu das mãos de Frederic Joliot-Curie, né? Então, foi uma obra muito importante. E aí, a gente poderia dizer que o projeto Portinari surge com a intenção, com o propósito, com a missão de responder a essa pergunta, né? E a primeira matéria que saiu sobre o projeto Portinari foi uma página inteira do Globo, teve uma manchete genial, paradoxal, né? Que foi essa manchete aqui, ó. Portinari, pintor, um famoso desconhecido. E ali o repórter dizia que mais de 95% da obra de Portinari estava em coleções particulares, né, invisíveis ao público. E ele pergunta assim, o que foi feito do trabalho de um homem que durante toda a sua vida
exprimiu emocionadamente a alma, o povo e a vida brasileira. E aí começa o projeto Portinari, nós estamos em 1979. Eu queria mostrar para vocês qual foi a primeira face visível do projeto Portinari, porque eu não tinha nada para mostrar, né? Não tinha experiência formada nesse tipo de trabalho, e eu tinha pouquíssimo, tinha alguns slides com obras. Então, eu procurei angariar simpatias, angariar apoios, né? Saí pelo Brasil inteiro, e essa foi a primeira face visível. Eu vou mostrar para vocês um pouco. Reparem que a maioria desses lugares que me convidaram para fazer palestras são da área de ciência e tecnologia, não da área de anticultura. Eu queria agora mostrar para vocês, no comecinho do projeto Portinari, como é que estava o Brasil naquele momento, quais eram os grandes desafios, né? O que foi realizado, o que falta realizar. Brasil, 1979. Depois de 15 anos de governo militar e 10 anos de ausência, o país vivia finalmente um momento político. Existia o relaxamento da censura, a perspectiva de eleições, o silêncio compulsório começava a cessar. Surgiu a iniciativa de resgate cultural para recontar a história do Brasil. Foram criados projetos como o CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, o projeto Pesquisa e o projeto Portinari. O projeto Portinari nascia de uma constatação urgente. 17 anos depois da morte de um dos maiores artistas do Brasil nesse século, suas obras não possuíam nenhuma catalogação e sua memória se perdia diariamente. A equipe liderada por João Cândido Portinari, filho do diretor, começou um trabalho de detetives para tentar reunir as informações sobre as obras de Cândido Portinari e as memórias da sua época. Nascido da área científica do Rio de Janeiro, o projeto Portinari é multidisciplinar, reunindo métodos científicos, alta tecnologia e rigor histórico a serviço da arte e da cultura. O projeto começou com o levantamento de mais de 5.000 obras e de depoimentos de grandes brasileiros contemporâneos de Portinari, além de catalogar mais de 25.000 documentos. No processo de cruzamento de informações, muitos fatos vieram à tona e ainda se descobrindo sobre como aprender a ler. Essas informações deram um novo sentido na obra e revelaram.
Ao fazer funcionário, não interessava fazer um livro de valor social artigo, mas sim criar uma base de informação imparcial e de livre acesso para pesquisadores e público em geral. O projeto sempre buscou ter uma classe pública, seja através de exposições, publicações e palestras, proferidas no nosso e do país e no exterior durante mais de 15 anos. Interessava criar uma educação visual e histórica, formação da cultura moderna brasileira, da qual o cenário é um dos planos. 1928, com a finalização do governador do Imperador, esses são os 10.000 documentos que complementados pelo projeto Fortinari, que está revertendo para a memória nacional o trabalho do nosso diretor. Agora, o último exposto no Brasil platinado sobre Fortinari de Recife, onde possui uma obra, documento, informe seu nome e endereço para a Caixa Postal 530. O projeto Fortinari mobilizou pessoas e instituições por toda a parte da empreitada. Contou com o patrocínio da FINEP, o apoio de empresas como a Vale, a FUNAC e a IBM. Com a iniciativa da Rede Globo e da Fundação Beto Marinho, foram realizadas chamadas de campanha de lugar em mais de 3.000 cartas mandadas de Caixa Postal 500. Fruto dessa mobilização, quadros importantes dados como perdidos foram encontrados pelo país inteiro, além de informações que ajudaram a compreender o contexto das obras. Primeiros 25 anos de trabalho foram tempos de formiguinha, ao cabo dos quais tivemos o orgulho e a felicidade de publicar o primeiro catálogo brasileiro de obra completa de um pintor ao sul do Equador. E também, desta vez a nível mundial, a primeira publicação dessa natureza no formato CD-ROM. Mostrar a vocês aqui o catálogo Raisonné. Aqui foi em 2004, que nós publicamos o catálogo. Então, esses 5 volumes. E vamos olhar um pouquinho juntos no catálogo aqui para a gente ver. Aqui você tem, eu poderia depois a gente esclarecer um pouquinho por que um catálogo Raisonné pode levar 25 anos, 40 anos, 60 anos até. Né? Quais são as especificações obrigatórias que um livro de arte tem que ter para se chamar Raisonné? Depois eu explico para vocês, é um pouquinho técnico. Né? E nós tivemos também o orgulho e a alegria de ver que a Presidência da República adotou o nosso catálogo Raisonné como um presente de Estado. Ofereceu ao Papa Bento XVI, à Rainha da Inglaterra, ao Primeiro-Ministro do Japão, ao Secretário de Estado. Né? Isso foi também um grande orgulho para nós. Agora, quando a gente concluiu esse trabalho, esses 25 anos de formiguinha, surge imediatamente a pergunta, e agora? Algumas pessoas amigas diziam assim, João, agora você põe o pijama e vai para casa, acabou. E eu dizia, não, ao contrário, agora que vai começar. Agora que a gente tem esses conteúdos todos altamente estruturados, isso tem que ser colocado a serviço de uma causa. Qual é essa causa? E imediatamente ficou muito claro para todos nós que essa causa eram as crianças e os jovens. E eu vou explicar por quê. E aí surge o nosso educativo, nesse momento. Então, vamos falar um pouquinho sobre o educativo. A gente adotou essa frase do Fernando Brant, da música do Milton Nascimento, o artista tem de ir onde o povo está. Mas como você vai levar Fortinari, se 95% da sua obra está em coleções particulares? Mas antes disso, até nós podemos perguntar, por que Fortinari? Por que é importante levar Fortinari para crianças e jovens? Então, reparem isso aqui. Isso aqui é uma obra de um pintor abstrato, um grande pintor, Kandinsky, e isso aqui é uma obra de Fortinari. Sem nenhuma intenção de fazer qualquer comparação de excelência entre os dois, qual é a diferença que a gente vê entre essas duas obras? É que a obra da direita ela tem um compromisso social e humano inequívoco. Ela passa valores. Que valores são esses? São valores
de não violência, né, da promoção da paz, da justiça social, da fraternidade entre as pessoas e os povos, do espírito comunitário, do respeito ao sagrado da vida. É isso, Portinari. Então, se a gente conseguir passar isso para as nossas crianças, nesse mundo tão convulsionado, tão à procura de afeto, de amor, de significado, não é? Isso, para nós, é o principal do nosso trabalho. Eu vou mostrar a vocês como a ciência e a tecnologia vieram nos amparar nesse momento, né, em que a gente estava perplexo com a necessidade de levar isso para as crianças e os jovens e a impossibilidade de levar os originais. Surgiram, no fim, meados da década de 90, impressoras de alta qualidade, a jato de tinta, que faziam impressões que são chamadas na Europa e nos Estados Unidos giclês, e que são clones da obra de arte. Muitas vezes você não consegue distinguir entre a obra original e uma giclê. Vou mostrar a vocês como é que isso começou, foi com o apoio da Petrobras, né? Vocês vão ver aqui o comecinho, né, do educativo. É a primeira exposição de giclês que a gente fez. O grande problema para julgar o trabalho de Portinari é que 95% das suas obras são em coleções particulares, como foram pintadas paredes, azulejos, painéis enormes como esse, difíceis de transportar. Foi aí que entrou a tecnologia, com equipamentos sofisticados, foram feitas réplicas de alta qualidade e tênis fora. De todo esse trabalho pode ser visto em exposições itinerantes, realizadas em parceria com a Petrobras, que estão acontecendo ao mesmo tempo pelo Brasil afora. Tentando, desde o gaúcho, que é uma pesquisa, tentando a colheita de cacau até a colheita do café, a Petrobras viu que apoiar a Portinari era apoiar o próprio brasileiro. Para as réplicas, para lugares onde às vezes nem existe museu, a exposição Brasil de Portinari existe uma programação toda especial para as crianças. Mas nós não percorremos somente escolas, centros culturais, museus, né? Nós fizemos incursões a populações remotas, né? Por exemplo, as populações ribeirinhas do Amazonas, né? Nós fomos no Rio Purus, nós ficamos no navio da Marinha 19 dias parando nas populações ribeirinhas. E eu vou mostrar a vocês um exemplo no Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Celi, você já viajou esse Brasil inteiro fazendo essas exposições interativas. Que experiência mais emocionou nessa viagem? Olha, há tantas experiências, né? Uma que me emocionou muito foi o Pantanal Mato Grossense. Nós fomos para a exposição Brasil de Portinari, montada numa chalana da Polícia Militar, subindo por Rio Paraguai. Nós saímos de Porto Murtinho e fomos até Corumbá. Íamos parando em pequenos povoados, não era necessário, eram pequenos povoados. E eu sentia, quando entravam aquelas crianças no barco para ver a exposição, eu sentia assim, uma emoção grande, porque era assim, a primeira vez que eles estavam vendo, e talvez a última, né? Então, a gente tinha que dar tudo possível ali para aquelas crianças. E como eles se identificavam, e nós chegamos a um povoado dos índios paraguaios, chamado Índios Chamacoco, porque a gente tanto visitava o povoado brasileiro como da margem paraguaia também. E o índiozinho entrou e foi direto do índio, uma cabeça de índio do Portinari. E ele olhava para nós, ele olhava para a cabeça de índio, eu acho que ele estava pensando, ué, alguém já tinha me visto antes, ele me pintou assim? Isso aconteceu muitas vezes, não só com crianças, mas com idosos, com todo tipo de gente lá, né? E eu queria mostrar mais um exemplo só do educativo, esse bem recente agora, que foi uma iniciativa do nosso Guilherme aqui já, que é o projeto Portinari nas Quebradas, né? É isso aqui. As obras de um dos maiores artistas brasileiros, Cândido Portinari, encontram novos admiradores no Rio. É o projeto Portinari nas Quebradas. O gesto repetido várias vezes é a melhor reação. Não de que a atenção já foi capturada. Esses pequenos acabam de ser apresentados à obra de Cândido Portinari. Museu, teatro, cinema. A maioria aqui não tem acesso a nada disso. Hoje, a condições que nós temos através mesmo do Museu do Grafite, a gente está podendo
visitar esses lugares e estar trazendo para as crianças esse ver, porque, assim, são crianças que não participam disso. O Museu do Grafite é esse espaço bonito e colorido. Antigo galpão que tinha virado Cracolândia. Um Portinari, ele já representava a classe pobre e humilde, então a gente foi como se abrisse as nossas portas para ele poder agora, né, fazer a representatividade não dele, mas a nossa. São 22 quadros que tratam principalmente das questões ligadas à pobreza e ao meio ambiente. Todos que estão ali em volta dele, e isso é mais paisagem. Ele mostrava com a arte o descaso dos políticos, das faltas de políticas públicas, o quanto que a morte acompanhava o povo preto. Os quadros são réplicas e peças em alta definição e fiquem o mais próximo possível dos originais. O vídeo do artista, João Cândido, lembra que o projeto de levar Portinari para todos já existe há muitos anos, visitou muitos lugares e agora está passando por novas quebradas. A pessoa poderia dizer, então, nós estamos aqui trabalhando para garantir a permanência ou a exposição de Portinari, né? Eu digo, não, eu acho que Portinari já tem sua permanência assegurada, né, por tudo que ele nos deixou, pelo legado que ele deixou. Né? O que nós temos que pensar é nos nossos filhos, nos nossos netos, no nosso povo. Né? Eles é que têm o direito de ter esse acesso. Portinari era um artista das quebradas do seu tempo. A sua obra denuncia toda a injustiça, miséria, desigualdade social que está aí até hoje, sendo enfrentada pelas novas gerações. Esta aqui é a terceira parada do projeto, que até o fim do ano ainda vai passar por outras 3 quebradas. Não é isso, pessoal? Pequenos também podem ajudar a traçar novos contornos para a obra de um dos mais importantes artistas brasileiros que morreu há 70 anos. É uma releitura do Portinari, isso aí significou mestiço, né? Coloquei uma favela, coloquei o Pão de Açúcar, que na verdade não tinha no quadro do Portinari, e fiz a minha releitura em cima da obra dele. Então, assim, O que é ficar inspirado? Agora, para fazer isso, tem que ser um bom título, né? Agora eu queria falar um pouquinho sobre ciência e tecnologia no projeto Portinari. Eu acho que essa relação que está no DNA do projeto Portinari, ter nascido no departamento de matemática da PUC, foi absolutamente crucial para a nossa sobrevivência, né? Quase meio século agora, né? Como um projeto cultural. Então, vou passar bastante rápido aqui, mas falar das coisas principais. Essas são as principais áreas de pesquisa. Vocês veem aqui e a relação com o departamento de informática é muito forte, matemática, física também, as engenharias também, né? E vamos mostrar um pouquinho como nós vimos naquele slide, né, da primeira face visível, onde nós mostramos que a maioria das palestras foram convites de instituições da área de ciência e tecnologia, e que, inclusive, o primeiro número da revista IBM, o House Order da empresa, teve como artigo de capa o projeto Portinari, né? Esse pioneirismo da base de dados do projeto Portinari é caudatário dos nossos colegas de ciência e tecnologia. Vejam que coisa extraordinária essa base de dados que eles fizeram. Vocês vão ver que isso aqui veio a resultar numa parceria agora mais recente com o Google Arts and Culture Program, né? Foi basicamente pela complexidade, pela estrutura, né, dessa base de dados. O Google fez essa declaração aqui, que nos encheu de orgulho, naturalmente, mas que explica também por que nesse Google Arts and Culture Program, onde eles apresentam os acervos dos grandes museus do mundo, eles abriram uma exceção para uma coisa que não é um museu. Nós não somos um museu, mas nós temos um acervo talvez maior e muito mais elaborado do que muitos museus importantes do mundo todo, né? Vou mostrar o lançamento dessa parceria com o Google, vocês vão compreender melhor o que eu estou falando. 360 graus pela casa onde Portinari morou na infância e adolescência em Brodowski,
no interior de São Paulo. Passeio por 15 exposições virtuais oferecem uma imersão na vida e obra do pintor do povo. Parceria com 6 instituições culturais, o Google disponibilizou no serviço Art and Culture mais de 5.000 pinturas, além de 15.000 documentos sobre o artista. The goal is to make more art, more culture, and more of the cultural heritage of Portinari available to anyone, anywhere for free. For the first time, over 20,000 artworks, images, sketches, drawings by and about Portinari are coming online on Google Arts and Culture. Em 1940, Portinari fez uma exposição solo no Museu de Arte Moderna de Nova York. A divulgação do evento ficava com colecionadores do Cândido Portinari, filho de 1 ano do artista. Hoje, aos 80 anos, filho único do pintor, dirige o projeto Portinari, que fundou em 1979 para catalogar a obra do pai. Naquele momento, havia uma grande ânsia, né, que percorria o Brasil todo, de resgate da própria história nossa, né, história cultural, história mesmo. Essa coisa da brasilidade, da busca das nossas raízes, estava muito intensa em todos os setores. E o projeto Portinari nasce no bojo desse movimento. Quando começou, 40 anos atrás, o projeto Portinari tinha um pouco desafios. João comenta que não havia um scanner em todo o Brasil para digitalizar os materiais. E nós fomos os primeiros a fazer realmente um banco de dados, que na época se chamava Arco-Íris, que surgiu nos departamentos científicos da PUC. Daniel Binassi. O banco de dados foi evoluindo e nós criamos o portal Portinari, né, que também, por sua vez, foi evoluindo. E hoje nós estamos passando esse conteúdo, praticamente todo, né, para a plataforma do Google Arts and Culture. O site também concretizar o acesso à obra de Portinari, que está, em grande parte, nas mãos de colecionadores particulares. A plataforma traz uma linha do tempo com os anos em que cada trabalho foi pintado. O site também dá para explorar as obras do artista nessa paleta dividida por cores. Permite você fazer pesquisa, por exemplo, assim. Você bota numa caixinha tipo Google, peneira. Imediatamente forma-se uma galeria com todas as obras em que aparece uma peneira. Eu queria mostrar um exemplo, né, dessa relação com ciência e tecnologia, que é o exemplo do velho problema das obras falsas, né? O projeto Portinari se degladiou com gangues de falsários aqui no Brasil e no exterior durante toda a sua existência, né? Aqui você vê um falso que chegou à primeira página do Globo. Vocês reparem que não é uma cópia, né? É o que se chama na técnica de pastiche. O que é um pastiche? É quando o falsário cria uma nova obra, a partir de 2 ou 3 obras, ou mesmo a partir de uma obra em que ele suprime, por exemplo, aqui ele suprimiu a moça que está à esquerda, né, de costas de azul, né? E aqui o nosso empenho, né, nesse enfrentamento nos levou a propor soluções envolvendo alta tecnologia e até mesmo pesquisa de ponta, em áreas como reconhecimento de padrões, redes neurais, classificação automática de objetos, inteligência artificial, né? Até então, o estudo da atribuição de autoria fundamentava-se basicamente em 2 vertentes: a análise físico-química dos pigmentos do suporte e o olho do perito, aquele que conhece profundamente aquela obra, que olha e diz, não, isso é falso. Mas isso tem exemplos históricos, né? Tem até filme feito sobre falsários que conseguiram burlar os principais laboratórios da Europa e os principais peritos também. Então, nós criamos um projeto Pincelada, não dá para explicar, evidentemente, em detalhe, mas eu vou mostrar para vocês, grosso modo, de que se tratava. Agora, como é que nasceu a ideia de fazer essa identificação pela Pincelada? Teve um projeto? Na verdade, tem mais de 15 anos. Nasceu com a ideia do João Cândido Portinari, que é o coordenador do projeto Portinari, e o professor Jorge Destiniche, na Departamento de Matemática da PUC, e começaram a se questionar sobre os problemas de autenticação que o projeto Portinari muitas vezes era submetido. Tinham que autenticar, claro. E isso criava, como eu já comentei antes, problemas complicados. E eles começaram a mostrar, dentro da universidade que faz pesquisa na área de ciências e tecnologias, uma maneira mais objetiva. Então, surgiu a ideia que, provavelmente, dessa leitura de cores, dessa maneira de proagir, dessa coisa, essencialmente muscular, de pintor, dessa maneira de tratar o contato do pincel catinta e do pincel pintor, deveria haver alguma coisa que fosse identificadora daquela pessoa, daquele artista. Então, nasceu a ideia do projeto Pincelada. Vou mostrar para vocês como uma pincelada é uma coisa rica e complexa, né? Nós fizemos macrofotografias de pinceladas de obras reconhecidamente autênticas.
Então, formamos uma base de pinceladas autênticas, né? E, a partir daí, nós passamos a procurar uma espécie de impressão digital mesmo, né, do artista, nesse universo dessas pinceladas. Isso nos levou até a NASA. A NASA tinha um programa de inteligência artificial chamado AutoClass, né, que fazia classificação automática de objetos, que teve um sucesso imenso no mapeamento do céu, né, dos objetos celestes na região do infravermelho. Eles descobriram uma nova classe de objetos celestes, né? E aí o Jorge, que está aqui, o Zé Smith, né, ele leu na revista Science esse artigo sobre o IRAS, né, Infrared Astronomical Satellite, e fez esse mapeamento dos objetos celestes no infravermelho e chegou a curvas como essa que vocês estão vendo ali. Aquilo ali é um perfil da pincelada que resulta de você fazer um corte da transformada de Fourier a duas dimensões da pincelada, né? Então, esse conjunto de perfis aqui poderiam ser submetidos ao AutoClass. Eu não vou entrar em detalhes demais, mas esse esforço continua até os dias de hoje. Aqui vocês veem já uma coisa muito recente, no tempo da pandemia. Esse artigo nós íamos apresentar, nós fizemos em colaboração com a Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Computação, o professor Nível Siviani e o grupo de pesquisa dele, e aí chegou a pandemia e não foi apresentado. E eu gostaria agora de terminar, eu não queria deixar de falar com vocês de Guerra e Paz. Guerra e Paz, infelizmente, é um tema mais atual do que nunca, nós todos sabemos disso. É claro que eu estou me referindo aos painéis Guerra e Paz presentes no Brasil para a Organização das Nações Unidas. A sua história é extensa e não há espaço aqui para apresentá-la em sua totalidade. Então, eu pensei em me concentrar sobre os discursos de dois presidentes do Brasil, separados por meio século. Queria mostrar para vocês, que acho que vai dar uma ideia muito clara, né, do que aconteceu, né, com os painéis Guerra e Paz. Eu estou tomando eles como fio condutor. Então, vamos mostrar um pouquinho, acho que é importante mostrar os painéis, né, com a escala humana. Aqui, essa escala está em verdadeira grandeza. São painéis de 14 metros de altura, são 5 andares de um edifício, né? E aqui eu não resisti também, estando na Universidade Católica, de mostrar a vocês uma reflexão de um grande escritor brasileiro, que foi José Luiz do Rego, em que ele diz isso. Isso é toda aquela questão que nós já discutimos, né, outras vezes, do aparente paradoxo, né, de Portinari ser um pintor comunista e ter pintado pintura sacra com tanto fervor, com tanta religiosidade. Isso poderia ser objeto até de uma outra aula, não é só isso. Mas aqui nós estamos concentrados no Guerra e Paz. Então, vamos falar um pouquinho da história de Guerra e Paz. Quando a ONU foi criada, o primeiro secretário-geral, que era um norueguês, país da paz também, né, e lançou um apelo a todas as nações membros para que cada uma doasse uma obra de arte à nova sede da organização recém-construída em Nova York. Então, uma obra de arte que pudesse testemunhar da arte, da cultura daquela nação, né? Então, cada país escolheu seus artistas. O Brasil escolheu o Portinari e deu a ele um elenco de temas. Entre esses temas estava Guerra e Paz, que é o tema de toda a vida dele. Quando a gente olha, né, para o legado dele, é o grande tema, realmente, né? E aí ele passa 4 anos fazendo estudos, ele fez cerca de 200 estudos. Nesse processo, ele sofre um envenenamento pelo fungo que havia nas tintas daquela época e se vê diante da proibição de pintar pelos médicos. Tem até um artigo de jornal da época em que ele diz assim, a manchete é assim: estou proibido de viver. E para ele, pintar e viver é um sinônimo, né? Mas aí ele abandona as recomendações médicas e continua em frente. Eu tenho certeza que ele tinha consciência de que isso poderia ser fatal, e de fato foi os últimos grandes trabalhos, né? E pouco depois ele veio a falecer. Mas eu queria mostrar a vocês, vamos nos reportar a 1956, quando Guerra e Paz foram apresentados no Brasil pela primeira vez, com a presença do presidente Juscelino Kubitschek, que faz um discurso. Eu queria compartilhar com vocês um pedacinho desse discurso.
E aqui nós vamos dar um salto agora de meio século, vamos para 2007, no cinquentenário da instalação dos painéis da ONU, e vamos ver o segundo discurso presidencial que eu mencionei. Foi uma coisa tão emocionante, eu estava lá, mas não tinha ideia de que esse discurso iria abordar os painéis verbais, coisa que nunca havia sido feito antes, né? O Itamaraty publicou um livro com os 50 discursos, 49 discursos, aliás, até aquele momento, nenhum deles, né? Você sabe que a abertura da Assembleia Geral sempre cabe ao Brasil, por tradição. Pois bem, nenhum dos representantes brasileiros, chefes de Estado, chanceleres, né, havia feito qualquer menção àqueles dois gigantes que estavam ali na entrada, né? Então, nesse discurso aqui, foi a primeira vez em que é feita essa menção. Queria compartilhar com vocês, né? Senhoras e senhores, ao entrar nesse prédio, os delegados podem ver uma obra de arte presenteada pelo Brasil às Nações Unidas há 50 anos. Trata-se dos murais Guerra e Paz, pintados pelo grande artista brasileiro Cândido Portinari. O sofrimento expresso no mural que retrata a guerra e nos remete à alta responsabilidade das Nações Unidas de afastar o risco de conflitos armados. O segundo mural revela que a paz vai muito além da ausência da guerra. Pressupõe bem-estar, saúde e um convívio harmonioso com a natureza. Pressupõe justiça social, liberdade e superação dos flagelos da fome e da pobreza. Não é por acaso que o mural Guerra está colocado de frente para quem chega e o mural Paz para quem sai. A mensagem do artista é singela, mas poderosa. Transformar aflições
em esperança. Guerra e paz é a essência da missão das Nações Unidas. O Brasil continuará a trabalhar para que essa expectativa tão elevada se torne definitivamente realidade. Muito obrigado. Eu estava ali nesse momento, né, como eu estive também no discurso do Juscelino, quando começou, né, quando foi apresentado pela primeira vez Guerra e Paz, eu tinha 17 anos, eu estava lá, e eu fiquei muito emocionado. No dia seguinte, o Correio da Manhã publicou uma manchete assim: agora eles irão definitivamente para a ONU. Quem quiser vê-los, que vá a Nova York. E aquilo ficou entalado na minha garganta, né? Quantos brasileiros têm a possibilidade de ir a Nova York? Eu sempre sonhei que um dia, talvez, fosse possível trazê-los ao Brasil, né? E, nesse momento em que eu estava lá, assistindo ao curso do presidente Lula, eu tomei conhecimento que a ONU iria passar por uma reforma profunda, que ia levar muitos anos, e que as obras de arte teriam que ser retiradas. Aí eu pensei, puxa, quem sabe agora a gente consegue realizar esse sonho. E aí começa o projeto Guerra e Paz, né, que nós conseguimos a guarda dos painéis, a ONU nos autorizou a ficar com os painéis durante 5 anos, né? E nós, então, apresentamos no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Vocês veem aqui a emoção desse momento, né? Você ter esse público inteiro lotando o Teatro Municipal de pé, aplaudindo não um grande balé russo ou uma sinfonia de Beethoven, né? Mas 2 pinturas, né? Depois, no ano seguinte, nós fizemos um restauro. Uma das condições da ONU para emprestar é que a gente restaurasse os painéis. Levamos 4 meses em ateliê aberto aqui no Rio de Janeiro, recebendo crianças, jovens, escolas, o dia inteiro, durante esses 4 meses, para mostrar como é que se fazia o restauro de uma grande obra de arte, né? Depois, levamos para São Paulo, no Memorial da América Latina, e aqui foi uma coisa também incrível, porque eram filas que não acabavam nunca, filas de dia, o dia todo, filas à noite também aqui, né? Depois nós levamos a Belo Horizonte, e um grande artífice, né, de termos conseguido levar a Belo Horizonte, está sentadinho ali, é o Alberto Camisassa, que era o presidente do Cine Teatro Brasil e que fez um tour de force para que a gente pudesse inaugurar o Cine Teatro com Guerra e Paz, né? Esse momento que vocês estão vendo. Eu fiz de tudo para levá-los ao Nordeste, não consegui recursos financeiros para levar os painéis originais. Então, levamos 2 chicletes monumentais que ficaram às portas da Universidade de Fortaleza. Eu me lembro uma tarde, assim, um final de tarde emocionante, em que apareceu ali no meio uma lua cearense, no meio de Guerra e Paz, que é uma coisa linda. E, finalmente, conseguimos levá-los à França, em um dos lugares mais nobres para qualquer exposição de arte, que é o Salão de Honra do Palais, em Paris. Foi em 2014. Né? Vou mostrar a vocês um pouquinho, como se vocês estivessem lá, como é que foi o vernissage dessa exposição. Notre guerre fut continue avec la vie. Les peuples de guerre fut sont sans doute les meilleurs travail que j'ai réalisé. C'est les dédits à l'humanité. Je crois que c'est peut-être le point de départ d'une redécouverte de Portinari plus d'un demi-siècle après. Je crois que les jeunes Français, les jeunes générations, pourront voir ici et peut-être qu'ils auront la curiosité d'en savoir davantage. Só faltam 2 slides, né, gente? Já estamos chegando no finalzinho, mas eu não queria deixar de mostrar que, quando nós voltamos para a ONU, com os painéis, para devolvê-los, a gente foi surpreendido por uma coisa absurdamente generosa. Eles nos
nos cederam para a gente criar uma cerimônia e espetáculo, né, dessa volta dos painéis, a própria Assembleia Geral das Nações Unidas. E aí nós recebemos uma mensagem do Papa Francisco, que nós lemos lá naquele momento, e eu queria compartilhar com vocês essa mensagem. Communicate from the Holy Pope Francis. He, Holiness Pope Francis, was informed of the restoration of the Candido Portinari's work, warrant his peace, wishes to extend his wishes that this may be an auspicious occasion for all that admire it or renewing it, the responsibility of pursuing new means to prevent all threats of armed conflict through the advancements of social justice, freedom, and solidarity. This call is aimed today to all peoples in a world where that is lacerated by war and violence or hurt by a generalized sense of individualism that divides all human beings and sets them against each other in the pursuit of their own well-being. To be faithful to the principles enshrined in this building, the United Nations in New York City, we look forward to the moment in which nations will transform its swords into plowshares and plows, and their spears into sickles. Nation will not take up sword against nation, nor will they train for war anymore. Isaías, Psalm 4, Pope Francis. E eu queria, para finalizar, então, compartilhar com vocês uma emoção imensa que foi ver quem fez o discurso de abertura dessa volta dos painéis à ONU. Eu nunca esperava por isso. Vocês vão ver quem foi. As you know, Portinari himself was warned by his doctors to stop walking on the murals because he was becoming sick from the death pain. But he refused, and he literally gave his life to finish his masterpiece. He never lived to see them in store. Ladies and gentlemen, please join me in a moment of silence to honor the memory of this visionary artist. Thank you. Portinari is no longer alive, but his legacy will live forever at the United Nations. Let us realize his vision and move from war to peace. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you. Se vocês quiserem esclarecer algum ponto, tiverem batendo papo sobre isso, eu estou às portas. Eu sei que talvez eu tenha usado um pouquinho do tempo aqui.